Olá, boa noite, Instagram, Grupo Ponto Papagaios, grupo de orientação no Facebook, boa noite para todos. Como vocês estão? Eu sei que domingo é muito corridinho para todo mundo, né? Final de dia. Eu tinha marcado essa live um pouco mais cedo, mas eu acabei tendo um compromisso. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Olá! O marido já entrou na live, minha mãe já entrou na live, a família toda com apoio, né? Que sabem como que eu cuido dos meus papagaios, sabe do meu amor, do meu carinho e do meu objetivo de ajudar as pessoas, né? Todos os tutores que querem ser ajudados também, né, gente? Que não adianta eu tentar ajudar e a pessoa não querer ajuda. Como vocês estão? Vocês estão falando de onde? Me assistindo de onde? Coloquem aqui a cidade, qual lugar. Eu quero ver onde que essa live está chegando. Nossa live hoje é sobre alimentação dos papagaios. Olha que legal o pessoal chegando aqui. Boa noite. Que bacana. Eu gosto muito de fazer a live aqui com vocês. Eu adoro, né? Tem bastante visibilidade. Sempre tem um retorno muito bom, porque várias pessoas me falam depois que assistiram a live e gostaram muito, ou mudaram algo, né, no dia a dia, na rotina, alguma informação que não tinha. E isso é muito importante. Olha, São Vicente, Rio Grande do Sul. Olha o Renato, Porto Alegre. Que bacana, Santo André, São Paulo. Que bacana, gente. Boa noite para vocês. E obrigada por acompanhar, né, aqui a minha live com vocês. Hoje o assunto é sobre alimentação, né? Olha que bacana, Andradina, São Paulo. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação, os papagaios. Eu vou me apresentar rapidinho, né, porque muitas pessoas chegaram lá no grupo Ponto Papagaios no Instagram, muitas pessoas chegaram aqui no nosso grupo de orientação no Facebook. Então, muitas pessoas não me conhecem e outros grupos também divulgaram a minha live, então tem pessoas que não sabem como que é o meu grupo, como que é a minha página, né? Nossa, quem é essa Ana? Né? Agora eu tenho até alguns apelidos. Tem a Luísa Mel dos Papagaios, né? Já me chamaram assim, Ana dos Papagaios, né? E aí eu tenho alguns apelidos. Pessoal, meu nome é Ana Paula, eu já me considero uma especialista em aves, né? Porque outro dia eu fiquei pensando, eu falei, bom, eu tenho uma página no Facebook há mais de 10 anos, e lá em 2013, 2012, né? Quando eu fiz essa página, eu já orientava os tutores, né? Então eu procurava informação, não tínhamos tantas informações como temos hoje em dia. Então era um pouquinho mais difícil. Eu procurava alguma informação no YouTube, né? E eu tentava já ajudar as pessoas naquele tempo. Eu tenho um papagaio desde que eu nasci, então são muitos anos de experiência, né? De cuidados com papagaios. E então ao longo desses anos, né, de página e de grupo, eu venho pesquisando, eu venho estudando, né, eu leio bastante, eu vejo bastante vídeos, acompanho as veterinárias que eu gosto muito, que eu tenho muita admiração, né, a doutora Camila Macedo, a doutora Nath Pila, a doutora Bianca, o doutor Márcio Mendes, a doutora Maria Ângela. Então são vários veterinários que eu tenho contato, que eu tenho acesso, que se eu preciso de alguma ajuda, eles sempre estão, né, sempre receptivos para me ajudar, para fazer live aqui com vocês. Então, eu me considero uma especialista em aves por toda a informação que eu já tenho. Não que seja suficiente, né? Nós estamos sempre aprendendo, a todo momento é uma informação nova e eu busco melhorar esse conhecimento para eu poder ajudar vocês, né? Deixa eu ver aqui, boa noite. Olha, várias pessoas chegando aqui na live, tô super feliz. Então, pessoal, eu tenho o grupo no Facebook, que se chama Grupo de Orientação, Grupo Papagaios de Orientação, e esse grupo, ele vem crescendo muito, esse grupo já tem 110 mil membros, e lá eu costumo
fazer lives, ajudar os tutores. Então eles postam alguma foto e eu começo a orientar. Então eu tenho também membros que me ajudam no grupo, e isso faz com que as pessoas melhorem o manejo, aprendam a como cuidar desses papagaios, e isso é muito bom, porque nós vemos que a grande maioria quer essas informações, eles estão em busca dessa informação, mesmo porque quando você entra num grupo de orientação, você já sabe que está naquela, naquele objetivo de aprender, certo? Então eu tenho o grupo de orientação, eu tenho a página aqui, eu tenho um canal no YouTube que chama Papagaios Oficial, né? E quanto mais informação eu conseguir passar para vocês, melhor é. Eu tenho visto muitos vídeos de papagaios com alimentação errada, né? E isso é muito triste. Hoje mesmo eu publiquei aqui no grupo Papagaios no Instagram um vídeo com algumas fotos que eu tenho, que são fotos que eu salvei durante algum tempo, né? Eu tenho muito mais fotos, porque quando eu criei uma lista de alimentação errada, né, proibida ou não indicada, essa lista, são vários alimentos que eu tenho nessa lista. Eu não sei se todos aqui já viram essa listinha de alimentos que não são indicados ou são proibidos. Ó, essa listinha aqui, tá vendo? Eu sempre publico essa listinha. Então, essa listinha tem vários alimentos que não são indicados ou que são proibidos mesmo, tá? E aí, uma vez, um membro falou assim, Ana, mas não é possível, na sua lista tem churrasco, mas não é possível que uma pessoa oferece churrasco para um papagaio. E eu falei assim, é possível, eu tenho foto, né? E hoje eu postei naquele vídeo lá no grupo Papagaios, aquele vídeo tem uma foto de um papagaio comendo churrasco, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntaram, Ana, essa sua lista é meio surreal, porque não é possível que a pessoa veja, ofereça bebida alcoólica para um papagaio. Eu falei assim, acontece. Eu já tenho umas 3 ou 4 fotos de papagaio bebendo cerveja, uísque, caipirinha, tá? Então, eu tenho várias fotos de papagaios com essa alimentação totalmente errada. Oi, Ângela! A Ângela tá me acompanhando aqui no Instagram. Um beijo, Ângela. Obrigada pelo presente. A Ângela me mandou um presente. Fiquei super feliz. Ela é muito carinhosa. Tá? Ela acompanha a minha página, gente, no Facebook desde que eu comecei com essa página. Então, tem mais de 10 anos. Olha que legal. Então, pessoal, eu vi esses dias um vídeo de uma moça que ela caiu um papagaio, acho que na fazenda, e ela oferece comida mesmo, né? Então, macarrão, e são várias comidas assim, bem gordurosas, que não pode, né? E aí eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Lá eu vi vários comentários, vários comentários. Não pode fazer isso, não pode oferecer essa comida, não pode, você vai matar esse papagaio. E assim, o que eu vejo são comentários antigos e não houve nenhuma mudança, né? Ela continuou com essa alimentação que não faz bem para o papagaio, que é uma alimentação errada, pode prejudicar a vida dele. E aí eu fiz um movimento lá no grupo do Facebook, pessoal, vamos orientar, vamos lá na página, vamos colocar a informação correta para ela, que essa alimentação não é legal, essa alimentação vai matar esse papagaio, né? E assim, eu fiquei muito surpresa. Eu acabei de ler, eu vou pedir até pro meu marido ir lá silenciar ou bloquear, excluir, vê lá, naqueles comentários. Ele que tá me ajudando, gente, como sempre, né? E aí tem, Ana, cuida da tua vida. Olha, você tá fazendo um movimento para ensinar a mulher a cuidar do papagaio dela, cada um cuida do seu. E assim, eu acabei de ler, tem assim, acabou de acontecer aqui o comentário, Ana, cuida da tua vida. E é isso que eu recebo, assim, muitas vezes. Eu fiquei muito impressionada, né, da pessoa ver que um tutor oferece a comida ali humana, né, um prato de comida mesmo, e que é ok para algumas pessoas. Isso serve muito, assim, para eu medir também que existem as pessoas que têm informação, que estão dentro do grupo, sabem que não pode oferecer essa orientação, essa alimentação, mas elas acham ok, né? Cada um cuida como quer. E aí eu quero pedir a opinião de vocês que estão me assistindo. Cada um pode cuidar como quer da ave que tem, seja ela
legalizada ou não legalizada, isso não vai ter diferença aqui, né? Então eu quero saber se vocês acham que cada um pode cuidar como quer. Ah, eu tenho um papagaio, eu cuido como eu quero. Eu quero que vocês me falem se vocês pensam dessa maneira. Cada um cuida como quer ou não. Cada um tem que ter uma responsabilidade sobre essa ave. Essa ave, ela não pediu para estar dentro da tua casa e você tem que realizar o manejo da maneira correta, né? Você tem que cuidar da maneira certa, como os veterinários orientam, como os estudos, né, de biólogos enfim, de pessoas que realmente têm a formação e sabem que um arroz com feijão, com farinha, com carne, não vai fazer bem para esse papagaio, né? Então, o que eu queria falar com vocês? Qual a alimentação dos papagaios na natureza? E aí eu gostaria que vocês respondessem aqui. O que vocês acham que os papagaios comem na natureza? Se a alimentação deles, qual é? Porque muitas pessoas acham que o papagaio fica numas florzinhas assim de girassol, comendo girassol o tempo inteiro. E aí, por isso, né, oferece o girassol, porque já várias pessoas ofereciam, né? Pessoas que têm papagaio há muitos anos ofereciam girassol. Então, minha avó tinha um papagaio e ela oferecia girassol e ele viveu X anos e estava bem. Quem nunca ouviu essa frase? É bem comum. Deixa eu ver aqui. Olha só que bacana. Vamos ver aqui esse comentário. Recebi visita em casa. Por mais que eu pedisse, e ela deu comida humana, eu tive que cuidar do meu papagaio com intoxicação. Gente, é bem complicado, né? Tem visitas que realmente não respeitam, né? E mesmo que você fale, olha, não pode, eles querem oferecer. Aqui em casa não acontece, tá? Meus parentes, eles já sabem da minha página, eles me acompanham, eles sabem do cuidado que eu tenho. Então, na minha casa, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema, mas eu sei que muitas pessoas têm esse problema com visitas. Mas é só um pedacinho de pão, né? Tadinho. Então, você vai falar o seguinte, como eu ouvi a doutora Camila orientando uma vez. Bom, é assim, se o meu papagaio ficar doente por causa da alimentação que você está oferecendo, eu vou te enviar a conta do veterinário, porque não é barato. Então aí você vai arcar com todo o cuidado. Isso não acontecer alguma coisa pior, né? E aí você expor para essa pessoa que isso não pode acontecer. Uma coisa muito legal também é você imprimir as listinhas de alimentos proibidos e colocar do lado, sabe? Do viveiro. Quando a pessoa está na sua casa, ela já vai olhar e vai falar, opa, isso não pode. Então é importante que vocês falem, tá? Então, olha só. Eu perguntei como que vocês acham que é a alimentação na natureza. A Lu falou, frutas, milho, amendoim. Deixa eu ver. Olha, mais um comentário. Minha vizinha insiste em dar sementes. A luta é difícil demais, gente. E assim, eu tenho muitos tutores e até muitos amigos, porque na página eu fiz muitos amigos. Então, eu tenho muitas pessoas que eu conheço, que eu converso, né, no WhatsApp. E Ana, olha, eu ajudei um vizinho, eu levei ração, eu tentei orientar, eu imprimi as listas, olha, eu voltei uma semana depois, sabe, continuou tudo errado. Então, é realmente uma luta esse assunto sobre alimentação, né? Por isso que eu falo, quanto mais informação você puder passar para essas pessoas, você puder orientar, é o melhor, né? Então, assim, eu não digo a denúncia, né? Porque existe sim a denúncia. Você pode denunciar uma pessoa por oferecer o alimento errado, pelo manejo incorreto, você orienta. Se a pessoa não mudou, gente, tem que denunciar, né? Infelizmente, não é uma coisa legal, mas você não pode deixar aquele papagaio morrer e você ficar com essa responsabilidade, não é verdade? Sr. Cláudio, boa noite, tudo bem? Olha, o pessoal aqui acabou virando amigo mesmo, né? Então, eu tenho muito contato. Quero ser tutora. Acho maravilhosas essas orientações. Alexandra, eu tenho sempre aves para doação, porque acontece muito,
né, por algum motivo das pessoas não conseguirem cuidar mais e elas me procuram sabendo da minha responsabilidade, né, e para que eu procure um novo tutor para essas aves. Então, eu tenho muitas exigências, tem aqui uma live, né, sobre doação, aí você assiste e me procura, tá bom? Então, gente, papagaio, o que acontece? A gente já tem que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça. O papagaio de vida livre é diferente do papagaio que vive em cativeiro. Em vida livre, na natureza. Em cativeiro, na nossa casa. Tá? Então, precisamos parar de pensar que mais na natureza, em muitos momentos, os tutores querem aliviar aquela responsabilidade, né, aquela carga do que está fazendo errado, porque é errado, justificando que na natureza, né, então, por exemplo, abacate é um alimento totalmente proibido, tá? Ele não é nem não indicado, ele é proibido para ave. Ele tem persina e ele pode matar essa ave, tá? Então, pode causar a morte da ave porque ela tem uma toxina muito grave para aves. Então, o que acontece? Ana, mas na natureza ele vai comer, né? Tá. Meu marido me avisou que perguntaram aqui, né, sobre a lista de alimentação. Eu vou postar essas listas atualizadas essa semana. Então, mas Ana, papagaio não pode comer abacate, mas tem abacate na natureza. Bom, tudo bem. Tem abacate na natureza, eles comem e eles morrem. E aí você, sabendo dessa informação, de um estudo que foi feito e de que não é possível, né, não é indicado, né, que a gente ofereça um alimento que pode causar a morte desse papagaio, você vai oferecer, né? Então, assim, é muito complicado quando as pessoas comparam papagaio da natureza com papagaio de cativeiro, papagaio que vive em nossa, né, sob nossa responsabilidade na nossa casa, né? Então, quando vocês verem algo assim, lerem algum comentário dessa forma, vocês podem orientar. O papagaio na natureza, ele come frutos, brotos, flores, folhas, tá? E tudo depende muito da época. Eles não ficam comendo girassol o tempo inteiro. O papagaio da natureza, eles têm uma imunidade muito diferente dos papagaios em cativeiro, porque o papagaio da natureza, eles vão voar o tempo todo, eles buscam um alimento, é outra saúde, eles têm uma imunidade muito mais forte do que os papagaios que estão em cativeiro, né? O papagaio de cativeiro, a gente não consegue oferecer tudo que a natureza oferece para os papagaios de vida livre. Então, os papagaios que estão em vida livre, eles vão comer o alimento que eles buscam, né? E é sazonal, então a fruta da época, né? E não é sempre que eles vão encontrar o alimento que eles gostariam de comer, vamos dizer assim, né? Então não tem muita variedade, de repente eles vão achar só uma árvore de determinada fruta e é aquela fruta daquele dia, tá? Então assim, não é que os papagaios da natureza ficam comendo lá girassol, né? Então esse é um pensamento que a gente tem que mudar das pessoas, né? E isso com muita informação, tá? Porque a realidade é essa, são realidades diferentes. Papagaio da natureza é uma coisa, papagaio cativeiro é outra. Parem de fazer essa comparação, porque não pode, né? A gente não pode fazer esse tipo de comparação nesse caso, tá? Nesse caso de alimentos proibidos. Por exemplo, outro alimento proibido que o pessoal fala muito, né? O tomate. Ai, Ana, mas não pode oferecer tomate? Gente, tomate é ácido, então ele não é indicado. Por quê? Porque ele pode causar pedra nos rins, ele é muito ácido, ele não é um alimento que é indicado oferecer para papagaio. Ah, mas na natureza tem, né? Então, se você quer ter essa responsabilidade de ficar testando qual alimento vai fazer mal para o seu papagaio, você vai testar. E se fizer mal, depois a conta do veterinário é muito cara, tá? Então, assim, é responsabilidade, gente, né? Como eu falei para vocês, o papagaio não pediu para estar na casa de vocês. Ah, mas caiu do ninho e aí eu cuidei. Caiu do ninho, você vai lá e entrega pro IBAMA. Se você escolheu ter dentro de casa, você tem que cuidar da maneira certa. Mesmo porque a alimentação errada, ela entra
numa categoria de maus tratos. Eu não sei se vocês sabem, mas independente da ave, né, ser legalizada, não legalizada, se uma pessoa presencia que você está oferecendo aquela alimentação errada, você sabe, alguém já te orientou, pode ser um vizinho, pode ser um parente. Eu já tive vários casos de pessoas falarem assim, poxa, mas eu já orientei minha tia, eu já orientei minha avó, e ela continua, eu vou denunciar, entendeu? Então assim, vamos evitar, né, vamos cuidar da maneira correta, porque a alimentação errada entra como maus tratos. Né? Então, assim, você oferecer alimentação inadequada para o seu papagaio entra na lista de maus tratos. Então, você tem uma chance muito menor, né, como que eu posso dizer para vocês? Um exemplo, tá? Então, um parente viu que você tá lá oferecendo pão, café, né, comida, tudo que não pode. Ah, mas ele quer, ele fica com vontade. Então, um parente está te observando, um vizinho, e aí ele vai te orientar. Você não mudou? Então, se chega um agente, né, de um órgão que fiscaliza e fala para você assim, poxa, então, a gente tem provas, a gente tem foto, né, então vamos levar o seu papagaio, vamos aplicar uma multa de 5.000 é o mínimo, né, isso se a alimentação, só alimentação, se eles cismarem que é só alimentação. Se o puleiro for de ferro, é mais um pouquinho de categoria de maus tratos, se a asa tá cortada, é mais um pouquinho, então a multa pode chegar a 30.000, né, você vai responder a um processo de crime ambiental. Então, assim, gente, qual a opção? Cuidem da melhor forma. É garantia de vocês não terem esse problema? Não. Só que façam a sua parte, independente do medo de alguma coisa acontecer, né? Façam a sua parte porque vocês precisam pensar na saúde dessa ave. Essa ave não pode viver nesse jogo de azar de poder morrer a qualquer momento, tá? Então, o que eu ouço muito, o que eu vejo muito no grupo, principalmente lá, né, no grupo de orientação, em outros grupos também é muito difícil a orientação. Não, mas olha, Ana, sabe o que acontece? Ele come pão já tem uns 10 anos e aí ele tá bem. Eu vejo, ele tá saudável, ele tá maravilhoso, ele tá ótimo de saúde, né? E aí eu falo assim, ele tá bem. Então você me manda os exames dele, porque um papagaio que tá comendo pão há 10 anos, ele não está bem, né? Eu tenho certeza que ele não está bem de saúde, né? Então me manda os exames. Mas eu levo no veterinário todo mês, né? Então assim, gente, não adianta, né? Eu tenho o grupo há mais de 8 anos. Eu tenho muita experiência com a conversa do tutor, com os comentários que são feitos. Então, não adianta falar uma coisa que eu vou saber, tá? Então, não adianta falar, mas eu levo no veterinário todo mês, ele come pão e o veterinário fala que tudo bem. Então, troca de veterinário, né? Porque é muito complicado. Acho muito difícil ter um veterinário que aprova esse tipo de alimentação. Eu sou, assim, muito suspeita para falar de veterinário. Para mim, todos que eu tenho contato, eu tenho muita admiração, né? Então, eu acho muito ruim quando um tutor fala algo assim, sabe? Jogando para um veterinário, tá? Então, assuma suas responsabilidades. Ana, eu ofereci alimentação errada, mas agora eu vou mudar. Ok. O problema, gente, não é você não saber. Eu não sabia que não podia essa alimentação, Ana, mas agora eu sei. E agora eu vou mudar. É isso que é importante, né? Tem pessoas no grupo que falam, ai meu Deus, mas eu dei tanto girassol a vida inteira, eu ofereci pão, eu fiz tudo errado, meu Deus, agora eu levei no veterinário, o fígado tá comprometido, o rim está comprometido, a pena tá amarelada. Meu Deus, a culpa é minha. Você não sabia, né? Você não tinha essa informação. Então, a partir do momento que você tem a informação, não continue errando, tá? Faça toda a diferença, né, para a vida desse papagaio, dessa ave. Vamos pensar mesmo na qualidade de vida, na longevidade desse papagaio. Papagaios na natureza, eles têm uma expectativa de vida muito menor do que o papagaio em cativeiro, né? Eu acho que a maioria das pessoas não sabem dessa informação, que inclusive é confirmada por veterinários, tá? Deixa eu ver aqui, sem falar que eles são crianças. São crianças, eles comem, eles querem, exatamente, eles querem comer o que você está comendo, então cabe a gente oferecer, né, ou não.
Exatamente. Eu hoje, como nós temos 2 papagaios, né? E geralmente o bebê fica mais comigo e o Little fica mais com o meu marido. Então a gente já chegou, eu já fiz até um vídeo, não postei, gente, porque eu tava muito feia no dia, tava desarrumada, mas assim, eu posso comer pão que o bebê ele não pega, né? Então ele não tem vontade, porque ele não sentiu o sabor de pão, ele não sabe o que é um pão, né? Então assim, ele tem os alimentos dele. O Little também. Então assim, nós temos muito cuidado com a alimentação aqui em casa, tá? Então é isso que é importante. Então eu queria saber aqui, se vocês sabem dessa diferença, né? Que os papagaios na natureza, eles vivem menos do que os papagaios em cativeiro. Eles vivem mais em cativeiro desde que você faça o manejo correto. Então, eu acho que é uma informação que muita gente não sabe. Eu quero saber aqui a opinião de vocês, tá? Abre a porta ali um pouquinho, por favor. Calor. Olha, tem uma pergunta aqui. Qual o mal em dar alface aos papagaios? Pode nos orientar? Sim, Rafa, a alface é o seguinte. A alface ela é muito pobre em nutriente. A alface quase não tem vitamina nenhuma. E a alface, ela causa diarreia. Então, ela altera muito, né, as fezes do papagaio. Então, fica aquela fezes líquida. Não é legal você oferecer alface, tá bom? Deixa eu ver aqui. Rita, amando as orientações. Obrigada, Rita. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? O que eu vou conseguindo ler e vou respondendo para vocês. Então, o que acontece? Na natureza, eles vivem menos. Por quê? Porque eles estão sujeitos a predadores, eles podem comer algum alimento que não pode, que seja um alimento com alguma toxina. Carambola, por exemplo, tem toxina, a berinjela tem uma toxina, o alho tem toxina, a cebola tem toxina, né? E aí o pessoal fala assim, não, mas é um vermífugo. Ah, mas é bom para eles, é bom para a saúde, porque o alho é bom para a saúde. Gente, o alho é super mal para a saúde do papagaio. Não pode oferecer alho, não pode oferecer cebola, não pode oferecer tomate, não pode oferecer alface. Então, assim, você quer oferecer a alface, você não oferece uma rúcula, oferece couve, né? As folhas mais escuras, elas têm muito mais vitaminas e vão fazer muito bem para a saúde do seu papagaio, tá? Aqui, perguntaram sobre a banana. Lembrando que fruta só 2 vezes por semana. Olha que bacana, isso mesmo. Folhas escuras. Eu vou passar para vocês a listinha depois atualizada das folhas que vocês podem oferecer, tá? Mas vocês podem oferecer almeirão, acelga, couve, espinafre, couve, folha do brócolis, folha da beterraba. Tudo isso tem várias vitaminas e vocês podem oferecer, desde que bem higienizadas. Naquelas listas que eu passo aqui, né, no grupo e no Instagram, tem a forma de higienizar. É uma forma que a doutora Camila Macedo passa, né? E aí aqui tem todo o passo a passo de como que você faz a higienização. São 2 passos para higienizar muito bem esses alimentos que vocês vão oferecer. Me perguntaram alguma coisa sobre a banana, só que eu não sei qual a dúvida sobre a banana. Banana pode ser oferecida, é melhor sem casca, porque hoje em dia os nossos alimentos eles têm muito agrotóxico, e o agrotóxico fica muito acumulado na casca, tá? Mas a banana você pode oferecer, tá? Não tem nenhum problema. O papagaio em cativeiro, só retornando aquele assuntinho. Fruta todos os dias. Já vou falar sobre a fruta todos os dias. Então, o papagaio em cativeiro, ele vai viver muito mais, ele tem uma expectativa de vida de até 80 anos. Por quê? Porque você vai realizar o manejo correto com ele. Ele não está suscetível ao frio, ao calor extremo, ele não tem predadores, né? Então, ele tem uma alimentação correta, ele tem enriquecimento ambiental. Então, desde que você cuide da maneira certa, o papagaio que está dentro da tua casa vai viver muito mais do que o papagaio que está na natureza, tá? E eu acho que é interessante vocês entenderem isso. Frutas. Pessoal, frutas, vocês podem pegar orientação com veterinários, tá? Essa é uma orientação de veterinário. Frutas apenas 2 vezes por semana. Por quê, Ana? Mas na natureza tem fruta, eles comem todo dia fruta.
Porque as frutas, elas foram muito modificadas. Então, essas frutas que nós compramos para o nosso consumo, elas são mais doces, elas são muito mais adocicadas. E eu posso comprovar isso porque se você conhece alguém que tem sítio, que tem, né, plantação de alguma fruta, alguma coisa, o sabor é totalmente diferente, né? Não é um sabor modificado. E para que nós, né, possamos comprar mais, consumir mais as frutas aqui que estão, né, no mercado, no sacolão, elas são modificadas, né? Então elas são muito mais doces. Essas frutas, elas acabam causando diabetes, né, nos papagaios, obesidade. Então frutas 2 vezes por semana, não ultrapassem essa quantidade. E, pessoal, não precisa ser aquele potinho cheio de fruta. Sabe aquele potinho com um monte de fruta, assim, até em cima? Vocês enchem o potinho de fruta. Não é necessário oferecer uma quantidade muito grande de frutas, tá? Então, no dia das frutas, vocês ponderem essa fruta. Lembrem que é açúcar, tá? E quanto mais madura essa banana, essa maçã, o mamão, quanto mais madura a fruta, mais açúcar ela tem. Tá? Então, se você quiser oferecer uma banana que não está tão madura, sabe assim, quando quase amadurece, pode oferecer, não tem problema. Não vai fazer mal para ele. É melhor do que você oferecer aquela banana que já amadureceu, que eu sei de casos, porque eu vejo fotos, né, no grupo às vezes, aquela banana que eu acho que já tá lá quase estragando, já não tá muito legal, o pessoal vai lá dar pro papagaio, né? Isso é a pior coisa que você pode fazer, porque aquela banana já tá muito doce, né? Tanto que às vezes, se você lê, tem receitinhas que falam assim, banana bem madura. Por quê? Porque tá muito doce. Essas receitas fit, eu faço muito um bolo de banana fit, né? Que vai essa banana bem madurinha. Então, por quê? Porque ela tá mais docinha. E aí você não vai sentir falta do açúcar, né? Então, o papagaio com diabetes, né? E esses dias eu acompanho outros grupos além do meu, porque eu tenho contato com o pessoal, os administradores, e eles me apoiam, me ajudam a divulgar o meu trabalho. E eles me dão essa possibilidade de ajudar outras pessoas de outros grupos, né? E isso é muito bacana. E aí eu vi uma postagem, uma pessoa colocou, gente, levei meu papagaio no veterinário e ele está com diabetes, né? Vocês já viram isso? Né? E vários comentários, nossa, como assim o papagaio com diabetes? Sim, gente, papagaio com diabetes, e diabetes em papagaio pode matar, né? A obesidade no papagaio pode matar, porque ele vai ficar com uma gordura muito acumulada, então cuidado com o açúcar, cuidado com o excesso de alimentos que possam causar algum problema de obesidade, por exemplo, né? Que é muito discutido hoje em dia, uma coisa que vocês sempre falam. Ana, e o milho? Nossa, teve uma discussão esses dias em um outro grupo também. Aí a moça colocou assim, milho cozido ou cru? E aí aquela chuva de comentários. Ah, pode oferecer cru, na natureza tem cru. Pode oferecer, né? E assim, não pode. Primeiro, o milho, não é que o milho é proibido, tá, gente? O milho, ele tem muito carboidrato, né? O milho, ele é um alimento que engorda. As galinhas comem muito milho para elas ficarem gordinhas, para elas reproduzirem. Então, é um alimento calórico, tá? Então, vocês têm que pensar o seguinte, milho sempre cozido é indicação dos veterinários. Vocês não precisam cozinhar 1 hora o milho. Coloca 10 minutinhos, uma aguinha na panela mesmo, não precisa colocar na pressão. Ferve 10 minutinhos esse milho. Você vai oferecer o milho, você não precisa oferecer uma espiga inteira. Oferece um pedacinho do milho uma vez a cada 15 dias. Então esse milho não vai fazer mal, tá? O problema é que as pessoas acabam exagerando na quantidade desses alimentos que não são indicados, tá? Não é um alimento proibido, é um alimento não indicado. Mas por quê? Porque as pessoas exageram na quantidade. Então, você vai oferecer o milho uma vez por mês, né? Um pedacinho. Por quê? Porque é legal, é recreativo. Eles gostam de tirar o milho, eles gostam de brincar com o sabugo. Vocês podem pegar aquela palhinha do milho,
lava, amarra num fio de malha, né? Eu tenho vídeos lá no Instagram, aqui, com um papagaio brincando com essa palha de milho, eles rasgam, jogam fora, então para eles, sabe, é uma alegria para eles o milho, é muito legal, mas tem que ser assim, oferecido com muita responsabilidade, tá? E sempre cozido. O que mais? Arroz não pode. Pode dar arroz cozido? O arroz, ele entra numa categoria de não indicado, tá? Então não é que o arroz, nossa, é proibido. Sim, é comida de gente. Muita gente faz com tempero, faz com sal. Papagaio não pode nem sal, nem tempero, nada disso. O arroz, ele tem carboidrato. E o carboidrato vai virar o quê? Açúcar. E aí a gente acabou de falar do quê? Da diabetes, da obesidade. Então, o arroz é um alimento que não é indicado, tá? Por quê? Porque ele vai engordar teu papagaio, só isso, né? Então, quando a gente faz dieta e aí a gente fala o quê? Muita gente fala, tira o arroz, tira o macarrão. Por quê? Porque é calórico, porque é carboidrato, porque o carboidrato vira açúcar. E o seu papagaio vai comer o quê? O arroz, que só vai engordar, né? Só vai engordar esse papagaio. E muitas vezes, gente, a gente sabe, o pessoal não vai fazer aquele arroz separadinho, só com água, para oferecer para o papagaio. Ainda que faça, né? É o que eu falei, vai só engordar o papagaio. E a maioria vai deixar comer do prato, ou vai dar um pouquinho, aquele arroz vai ter óleo, sal, alho, né? Tudo ali é proibido para o papagaio, né? Porque aí o alho já entra na categoria de proibido. Então, temos mesmo que ter a informação, pesquisar direitinho, fonte segura, né? Não adianta vocês entrarem em grupos que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aí a pessoa fala assim, não, oferece cru, porque na natureza tem. Aí você oferece um milho cru, ele tem alguma bactéria, né? E aí vai fazer mal pro seu papagaio. E aí ele pega uma infecção, e aí ele vai pro veterinário. E aí o dia da internação desse papagaio é 300, 400 reais. Vai ser muito mais barato você cozinhar 10 minutinhos aquele milho. Entenderam? Essa é a dica. Faça o que é correto. Vocês têm dúvidas? Vocês podem pesquisar em fontes confiáveis. Quais são as fontes confiáveis? Né? O Instagram aqui da doutora Camila Macedo, da doutora Nath Pila, do doutor Márcio Mendes, da doutora Bianca, tem informação com veterinários, tá? Então, podem pesquisar também as minhas informações, porque eu tenho muita responsabilidade. Eu não passo informação para vocês que eu não tenha certeza, que eu não tenha consultado um veterinário. As minhas informações aqui, elas são muito seguras para vocês, né? Tanto que eu tenho lives aqui com os veterinários, eu tenho apoio dos veterinários, né? Então, não é do nada que eu vou falar para você. Você vai oferecer o milho, você oferece um pedacinho do milho, né? Você vai oferecer cozido, tá? Não estou tirando da minha cabeça, é uma informação segura para vocês. Olha, o Lolô, cabeça amarela, entrou. Ai, gente, sou apaixonada no Lolô. Quem segue o Lolô? Vamos lá seguir o Lolô, que ele é a coisa mais lindinha. Vamos lá, frutas ácidas, só de vez em quando, não pode com frequência. Então, abacaxi é ácido, eu não aconselho oferecer, tá? Frutas ácidas, laranja, não aconselho. A batata doce você pode oferecer, né? Estão aqui me perguntando. Batata doce sempre cozida, tá? Então o pessoal também fala muito da batata. Ah, é batata, mas eu dou batata. Gente, batata vai entrar na mesma categoria do arroz. Batata é carboidrato. A batatinha é normal, tá? Então, se você quer oferecer batata, oferece um pedacinho da batata doce cozida, porque é um tubérculo. Então tem que ser cozida, tá bom? Oi, Lolô! Gente, segue o Lolô. Vocês vão ver coisa mais lindinha. E eu conheci o Lolô pessoalmente, né? Então, sou apaixonada. Olha, tem uma perguntinha aqui. Os vegetais, como quiabo, jiló, quantas vezes devemos oferecer? Ah, quiabo é maravilhoso para eles. Quiabo tem vitamina A e eles gostam muito. Então, olha, a alimentação natural, vocês vão ter que pensar da seguinte forma. Pensar mais na variedade do que na quantidade, tá? O Lolô posta, a alimentação dele é maravilhosa, né? Os potinhos que a minha amiga faz para ele é a coisa mais linda. A porção é super, sabe, regradinha, tudo certinho. Então vocês não precisam fazer um pote assim até em cima que o papagaio só fica ali desperdiçando. Faz uma porção. Depois eu vou postar aqui para vocês.
né? Uma quantidade que você sabe que ele vai comer, não vai desperdiçar. Você não pode deixar também esse alimento ali o dia todo, tá? Então, assim, você deixa um alimento natural 2 horas no máximo, você retira, porque esse alimento começa a, a azedar mesmo, os bichinhos, né? Começa a voar aquelas mosquitinhas. Então, assim, eles comeram, vocês já podem retirar, tá bom? Ah, o Lolo falou que se pudesse comia o dia todo. Aqui o bebê também. Deixa eu ver aqui. Então vamos pensar, Cláudia, em quantas vezes, olha, vocês podem oferecer alimentação natural todos os dias, tá? A alimentação natural, ela faz parte do cardápio para o papagaio. A doutora Nath, ela postou uma pirâmide da alimentação, porque nós também temos essa pirâmide de alimentação. Então tem uma pirâmide de alimentação que fala 70% a dieta desse papagaio tem que ser ração extrusada, tá? 70%. 30%, 60%, gente, que já mudou. Eles fazem os estudos e às vezes mudam um pouquinho aí a quantidade. Então fica entre 60 e 70, né? Mas a última que eu vi era 60. Ração extrusada. Essa ração, nós temos uma live aqui com a doutora Nath Pila falando sobre ração extrusada, sobre transição para a ração extrusada. Eu vou até indicar que vocês assistam essa live. Foi uma live maravilhosa, 2 horas de live com a doutora Nath. E assim, eu fiquei muito feliz porque muita gente assistiu e conseguiu fazer a transição do girassol para ração extrusada. Né? Então foi muito bacana. Vou pedir para vocês assistirem essa live. 30% alimentação natural, né? Dando prioridade mesmo para os vegetais. Então, brócolis, couve, quiabo, jiló, né? Depois eu vou atualizar essa lista. Essa semana eu vou atualizar essa listinha e vou postar para vocês, que aí vocês conseguem imprimir e guiar aí o que vocês podem oferecer para esse papagaio, né? Então, folha de cenoura, o pimentão tem que ser orgânico. O pimentão, ele é recorde em agrotóxico, tá? Então, vagem, maxixe, ervilha, aquela ervilha, né? Aquela ervilha torta, tá? Abóbora, abobrinha, pepino, rabanete, chuchu, escarola, vocês podem oferecer, tá? Esses alimentos. Então, procurem oferecer 30% pensando nesses alimentos, nos vegetais. E aí vem 5% de frutas e 5% de petisco. Então, como que eu divido isso, né? Ana, frutas e petiscos, já sei que eu tenho que oferecer em menor quantidade. Não vou oferecer uma quantidade muito grande. Eu vou começar a fazer os potinhos com mais variedade de vegetais, né? Os legumes, verduras, e as frutas eu vou regrar mais. E o petisco, né? Que o pessoal às vezes fala assim: ah, mas ele gosta, mas ele quer petisco. E aí o petisco vocês têm que regrar muito, né, gente? Não pode oferecer muito, tá? Que aí é aquelas amêndoas, castanha do Pará, né? Então até mesmo o mix de semente, um mix de semente de boa qualidade, você pode oferecer 1, 2 vezes por semana, uma porção. Mas você vai comprar aquele mix de semente de qualidade, gente. Eu uso no Trópica Gourmet, mas tem outra marca também que é muito boa, né? Que é outro mix que vocês podem comprar, que é o da Mega Azul. Então, é um mix que tem sementes selecionadas, passaram por um processo que não vai, que tira, né, todas as bactérias. Então, você não vai ter o risco do seu papagaio se intoxicar com algum fungos, tá? Então, o petisco entra aí, 5%. Então, faz essa continha. Bom, eu tenho que oferecer ração extrusada, eu tenho que oferecer os vegetais, frutas e petiscos em menor quantidade. Pronto! A gente podia fazer um desafio aí no grupo, né, do pessoal enviar os potinhos aí dessa semana para que a gente possa incentivar o pessoal a oferecer, né, alimentação correta. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui, que eu fiz até um rascunho. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. É ruim comprar os legumes já cortados no mercado, na loja? Lógico que estejam frescas. Bom, assim, é uma praticidade você já comprar cortado, né? A alimentação natural.
você precisa oferecer. Então você tem que pensar na praticidade, às vezes a vida é corrida, trabalha, chega tarde, aquela loucura do dia a dia. É melhor você oferecer o cortado do que não oferecer, mas a preferência é que você faça o quanto mais fresco possível, porque assim que você corta esse alimento, ele já começa a perder nutrientes, né? Então, fica assim, pela praticidade, mas quando você tiver essa possibilidade de oferecer o alimento cortadinho ali na hora, é melhor, tá? Os nutrientes estão bem mais ali presentes na hora que você corta, tá? Olha, Cleonice, meu Deus, eu tô tudo errado com o meu louro. Cleonice, não se culpe, é como eu falei. Se a gente não tinha informação, tá? Você não tinha essa informação, agora você vai mudar o seu manejo de alimentação, né? Vai melhorar essa alimentação do seu papagaio. E aí, essa o meu objetivo, ajudar as pessoas para que façam mesmo, realizem mesmo essa mudança, tá bom? Olha, vamos lá, deixa eu ver aqui mais. Vocês têm alguma pergunta? Podem fazer aqui alguma perguntinha, tá? Que eu vou ler aqui o rascunho, o que eu tenho que falar com vocês. Olha, enquanto vocês fazem a pergunta aqui, eu já tenho aqui o que eu preciso falar para vocês. Justamente sobre o mix de sementes, né? Então, assim, hoje mesmo eu postei aquela foto falando... isso aqui não é mix, não é ração, porque o que acontece, gente? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu ofereço aquela raçãozinha pro papagaio, sabe aquela raçãozinha? Mas assim, o que acontece? Vocês chegam na loja para comprar, né, a comidinha do papagaio. E aí a pessoa não acaba não orientando sobre a ração mesmo, que é a ração extrusada. E aí eles falam assim, leva essa daqui, né? E aí você leva. Então, assim, muitas vezes também não é culpa do tutor não ter informação. Ele vai na loja e a pessoa fala, olha, isso aqui é para papagaio, compra essa, né? E aí a pessoa leva aquele mix de sementes que a gente não sabe quando aquele girassol foi colhido. Você não tem uma data de validade, né? O girassol você tá pagando girassol e tá pagando casca, né? A casca também pesa um pouquinho, então o girassol ele vai causar uma gordura no fígado, né? Ela causa obesidade. O girassol, ele é feito para... você faz óleo, né? Então, as indústrias fazem óleo de girassol. Então, não pode oferecer o girassol como base de alimentação para um papagaio, tá? Por quê? Porque esse girassol, ele vai prejudicar a saúde desse papagaio. Ele pode até matar esse papagaio, porque ele vai ficar com as penas amareladas e pode correr o risco de vida, tá? Eu tô tentando achar a foto aqui pra vocês, ó. Aqui eu vou colocar pra vocês verem, porque muita gente pensa que isso daqui é ração e não é ração, tá? O que eu vou mostrar pra vocês chama-se mix de sementes, tá? Que é comprado a granel, olha. Aqui, tá vendo esse mix? Viram? Aqui. Isso aqui é mix de sementes. Isso aqui não é ração apropriada para o papagaio, tá? Então, esse mix de sementes, ele não pode ser oferecido como base de alimentação para a ave de vocês. Esse mix de sementes, ele vai causar gordura no fígado, penas amareladas, penas opacas, penas enegrecidas, obesidade. O papagaio, ele corre risco de ter um comportamento de mutilação, arrancamento de penas e pode causar a morte, tá? Então, assim... É muito triste, gente, muito triste, porque o papagaio, muita gente fala às vezes, Ana, meu papagaio morreu do nada, morreu assim, nossa, no outro dia, e 90% dos casos de mortes sempre tem um motivo, e geralmente é o manejo errado do tutor. É muito triste falar isso, é muito triste eu ver tantos casos de mortes, tá? No grupo principalmente, meu papagaio morreu do nada, meu papagaio deu um grito e morreu, meu papagaio... Então, assim, são vários casos. Eu cheguei a uma época que eu estava com crise de ansiedade de receber já muitas mensagens de morte de papagaio. Muitos mesmo, gente. Eu já recebi vídeo do papagaio morrendo.
agonizando. Então é tudo muito triste. É por isso que eu venho aqui para tentar ajudar. Se eu ajudar uma pessoa, eu já fico feliz, tá? Se eu ajudar mais, eu vou ficar mais feliz ainda. Se vocês retornarem a mensagem e falar, Ana, eu fazia tudo errado, mas eu vi sua live, eu mudei tudo, olha como que é agora, né? É isso que me ajuda a continuar aqui com vocês, porque eu realmente vejo muitos casos de mortes e a maioria, né, é um erro de manejo. Talvez a pessoa não tenha informação, igual muitas pessoas não têm informação, estão oferecendo o alimento errado e esse alimento pode matar esse papagaio, mas muitas pessoas, gente, têm informação. Infelizmente, tem pessoas que você orienta. Eu já tive um caso no grupo que tem a orientação e eu printei essa tela, eu tenho esse print. Olha, essa alimentação que você oferece não é adequada, muda essa alimentação. Foram 2 semanas depois, ela postou que o papagaio dela morreu. Eu posso garantir que foi a alimentação errada? Eu não posso garantir. Mas tem uma grande chance dessa alimentação errada ter matado essa ave, né? Porque você não vai notar que esse papagaio está doente. Porque quando eles ficam doentes, eles não demonstram. O papagaio, quando está doente, você não percebe. Você vai perceber quando ele está no estágio mais grave, que assim, tem que levar para o veterinário urgente, porque senão ele morre, né? Então, por isso que muitos morrem, porque aí o pessoal, alguns têm medo de levar no veterinário, alguns não querem gastar com veterinário, alguns não têm veterinário próximo de casa, e aí o papagaio morre, né? Então, vamos evitar essas mortes, vamos pensar na saúde e na vida desses papagaios. Eu tô aqui por isso, com esse objetivo. Eu faço um trabalho totalmente gratuito, voluntário, eu ajudo as pessoas, tem pessoas que me chamam no inbox, tem pessoas que me pedem ajuda, às vezes eu não consigo ajudar todo mundo, é muita gente mandando mensagem, tá? Mas eu estou aqui com essas lives para poder ajudar mesmo vocês, para poder mudar esse pensamento, né? Assim como lá atrás os cachorros, os gatos comiam osso, comiam arroz, comiam o resto da comida, né? E depois foi estudado, feito um estudo e criada a ração, né, apropriada para cachorro, para gato, e hoje existe a ração para o papagaio. Então, vamos parar de pensar, mas a natureza não tem ração, Ana, né? E aí ontem teve um comentário assim, um senhor inclusive falou assim, mas Ana, os índios compravam ração para o papagaio, né? E aí foi muito engraçado, porque às vezes, gente, eu perco um pouco a paciência, eu até peço desculpa para vocês, porque às vezes eu tô assim, tão chateada de ver tanta coisa errada, de pessoas defendendo coisas erradas. Então, pessoas que têm informação, tá vendo que tá errado, eu tô orientando, e ali no mesmo comentário a pessoa fala assim, então, mas os índios não compravam ração pro papagaio. E aí eu coloquei assim, nossa, o senhor tá usando celular? Os índios também não usavam, né? O senhor tá usando celular? Como que o senhor tá tomando banho no frio? É na aguinha quente ou, né, gelado? Porque os índios também não tinham chuveiro, né? E aí esse pensamento que a gente tem que mudar. Se hoje existe um estudo para que o papagaio tenha mais qualidade de vida e a ração extrusada ela tem todos os nutrientes e você deve oferecer esse alimento porque ele é estudado né, foram feitos vários estudos de que esse é o alimento correto, ou porque você não quer seguir? Ana, mas é porque é cara. Cara é a conta do veterinário. Entenderam? Caro é a conta do veterinário. Então, ofereçam alimentação ideal, tá? Pra eles. Aqui eu tenho a ração extrusada, eu vou mostrar pra vocês. Eu uso Nutrópica, eu apoio a marca Nutrópica, não tenho patrocínio nenhum, nada disso. O pessoal às vezes fala, mas já falei também de outra marca aqui, então fica claro pra vocês que não tem isso aí, tá, gente? Eu só vou orientar vocês, eu só vou indicar o que eu confio, o que eu sei, o que eu vou ler aqui nesse rótulo, aqui, ó. Tá vendo aqui dos alimentos, a composição básica. Eu vou ler o rótulo e eu não vou achar ingredientes que vai fazer mal para minha ave, tá? Porque tem canais que recebem propostas de rações que, se você ler o rótulo, tem açúcar, tem óleo de soja, tem vários, tem corante artificial. E aí, porque a pessoa mandou lá a ração, a pessoa vai lá e anuncia e faz propaganda. Então, assim, eu me comprometo com vocês,
né? E quem me conhece, conversa comigo no WhatsApp, me conhece há muitos anos, sabe que eu jamais indicaria algo aqui para vocês por patrocínio, tá? Então, isso vocês podem ter certeza. Se vocês pesquisarem com veterinários e se vocês lerem o rótulo, vocês vão ver que eu estou indicando que é melhor, é a melhor do mercado. Então, o preço para alguns acham mais elevado, mas é melhor você oferecer uma ração que é de qualidade do que você oferecer algo que tem açúcar e vai fazer mal para sua ave. Ana, mas por que eles colocam açúcar? Porque fica mais fácil de fazer a transição. Porque você vai oferecer uma que não tem açúcar e uma que tem açúcar e ele vai... Nossa, a transição foi rápida. Olha, meu papagaio pegou no outro dia. Claro, a ração é cheia de açúcar, dextrose. É muito mais fácil, né? Do que uma ração que tem mais alimentos naturais e ele vai ter mais dificuldade de mudar a alimentação para uma outra ração. É a mesma coisa que você fazer dieta, gente. Vocês estão acostumados a comer pizza, cachorro quente, tudo que é gostoso. E de uma hora para outra você tem que mudar? É difícil, vamos fazer uma transição tranquila. A transição pode demorar, tá? Então tenham paciência. Deixa eu ver aqui. Olha, Cláudio, muito importante manter a água limpa, porque eles molham a ração, suja toda a água. E aí tem que trocar e eles voltam a comer. Então a água limpa, ela estimula a comer a estrusada, é verdade. É muito importante falar sobre a água. Pessoal, água de torneira, realmente, Érica, jamais vamos oferecer água limpa, água filtrada, água mineral, tá? Então, a água é sempre mineral ou água filtrada, né? E o potinho que você coloca lá para ele beber essa água, tem que ser um potinho que você olha e fala assim, eu beberia essa água, né? A doutora Camila fala isso. Eu beberia essa água, tá limpinha, tá fresquinha, o potinho tá limpinho, lavar esse potinho todos os dias, tá? Isso é muito importante, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês como que é a ração, porque tem gente que não conhece como é a ração, não sabe como é a ração, tá? Então ela vem assim, ó, no saquinho laminado. A gente tem uma live só sobre ração, então eu não vou estender o assunto sobre ração, tá? Olha, aqui os grãozinhos, ó, da ração, tá? Aqui, ó. Não sei se vocês vão ver aqui na minha mão, aqui, ó. Isso aqui é uma ração extrusada natural, tá? Então, meus papagaios só comem dessa, amam. Aí vocês podem variar essa marca ou a outra, ver só se eles gostam mais. São duas marcas que são marcas que é premium, tá? Então, sempre manter, ó, fechadinho na embalagem, tá? Então, sobre ração é isso. A ração, ela é importante, tá? Então, mix de sementes. O mix de sementes, ele pode conter fungos. Por quê? Vocês vão comprar aquele mix e sempre, a maioria das pessoas compram aquele mix a granel, aquele que você vai pesar. Então, assim, pessoal, vamos pensar, tá? E eu vi isso em uma live. Agora eu tô confusa em qual veterinária que falou isso, mas foi uma das duas veterinárias que sempre tem curso e eu faço os cursos. Você tem uma loja, uma movimentação muito grande de um alimento que, por exemplo, fica naqueles... Vocês já entraram naquelas lojas de produtos naturais? Que tem aqueles potes, né? Então, você vai comprando, vai ficando um pouquinho lá no fundo. Pode ser que seja um pote menor, eles lavem para colocar um novo alimento, deixam acabar até o final. Porque assim, eu entro nessas lojinhas de produtos naturais e nunca tem assim, no fim, estão sempre cheias. Então, o que eu falo para vocês é que o mix de semente, geralmente, eles ficam em vários potes grandes, né? São enormes. Então, conforme ali a venda vai acontecendo, vai ficando um pouco ali no fundo. Aquele fundo pode criar fungos e aquele fungos daquele mix de sementes pode contaminar as outras sementes que estão mais para cima, que até foram colocadas ali, tá? Então, assim, o fungos, ele pode causar uma intoxicação gravíssima no papagaio de vocês. Então, por isso que tem que ter muito, muito cuidado. Lolo, eu também não gosto. Eu gosto muito da Nutrópica. O mix não pode ser a Nutrópica Gourmet? Pode. O mix pode ser a Nutrópica Gourmet 2 vezes por semana, né? Ela é muito, muito boa, tem várias sementes maravilhosas lá. Deixa eu ver o que mais. Então, o girassol.
ele não tem as vitaminas necessárias. Pessoal, o girassol, ele é pobre em nutrientes, ele não tem vitamina nenhuma, tá? Ele só tem gordura, e essa gordura, ela vai, né, acumular no fígado do seu papagaio, a pena vai ficar amarelada, vai ficar escurecida, tá? Então, isso pode causar a morte desse papagaio. O girassol, ele é, sim, um grande vilão para a alimentação das aves. Então, pensem na saúde desse papagaio, pesquisem, procurem informações com veterinários, levem o papagaio no veterinário, tá? Então, façam essa pesquisa em fontes confiáveis para vocês verem que essa informação é uma informação segura e responsável para vocês, tá? Farinhada danotrópica, quando oferecer? Olha, é verdade, Lolo. O óleo que a gente usa em casa é de girassol, né? Eles extraem do girassol, então é puro óleo. Você oferecer mix de semente de girassol para o seu papagaio é como se você comesse todos os dias hambúrguer, pizza, fala coisas gostosas aí, amor, doces, pães e tudo sem moderação. Você está comendo todos os dias aquilo, o seu papagaio vai comer todos os dias aquilo. Então aquilo vai fazer muito mal para ele, tá? Deixa eu ver o que mais. Quando você compra esse mix de sementes, ele vai escolher o que ele mais quer. E eles sempre vão na semente de girassol, gente. Não adianta dar aquela semente com um monte de coisa, eles até comem, tem alguns que até comem, mas eles vão preferir sempre o girassol. E o girassol vai fazer mal para a saúde do papagaio de vocês, tá bom? Deixa eu ver o que mais. O papagaio, ele tem menos papilas gustativas, então eles sentem menos o sabor, né? Eu não sei se vocês têm essa informação. Eles sentem menos o sabor. Então, por isso que coisas muito gordurosas, eles gostam mais. Então, eles gostam muito de girassol, eles gostam muito do que não pode. Por quê? Porque é muito gorduroso. E aí, eles sentem mais o sabor. É por isso que tem papagaio que adora pimenta, né? E aí, tem aquela discussão da pimenta. Ana, mas pode oferecer pimenta? Gente, eu ainda não ofereci para os meus papagaios, que eu fico assim, ai, será que vai arder? Mas não arde. Tá? Eles não sentem essa ardência. A pimenta pode ser a dedo de moça ou a pimenta biquinho, uma vez a cada 15 dias, tá? Você pode oferecer. Por quê? Porque é um sabor mais ardidinho e aí eles vão sentir um pouco mais, tá? Então, eu já falei aqui pra vocês, né? Meu papagaio, aquela história. Meu papagaio come girassol, já tem 20 anos, da minha avó tem 40 anos. Vocês imaginam o que esse papagaio tá sofrendo há 40 anos comendo girassol? E assim, o que eu penso? O papagaio tem expectativa de vida de 80 anos. Ele já comeu 40 anos de girassol. Então, se ele morrer amanhã com 40, com 41, daqui a um ano, tá tudo bem pra você? Se você vai continuar oferecendo girassol porque você ofereceu, porque a tua avó ofereceu 40 anos, né? É muito triste eu ler isso, é muito triste ouvir, é muito triste ler, né, esse tipo de coisa, porque as pessoas elas acabam falando dessa forma para tirar um pouco dessa culpa do tipo, eu estou fazendo errado, mas eu estou fazendo errado, mas ele está bem. Então, assim, até que ponto você consegue, né, saber que aquele papagaio está bem só de olhar? Ele pode sentir dor, ele pode ter um problema. Se ele tiver um probleminha no fígado por causa do excesso do girassol, ele pode sentir alguma dor. O papagaio ele não vai chorar, entendeu? Até ele demonstrar que ele tá doente, vai demorar. E às vezes não dá tempo de salvar, gente. Às vezes não tem como salvar. E eu mostro para vocês casos e casos e casos no grupo de pessoas que tiveram que correr com o papagaio, tá? Correr para o veterinário com intoxicação, com algum problema no fígado, problema grave. E assim, alguns conseguem socorro, né? E sobreviverem, e outros não. Então, morrem, tá? Então, assim, quantas vezes eu vi mensagem no grupo de pessoas muito tristes, assim, eu perdi o meu companheirinho, o meu papagainho morreu, meu Deus, o que eu faço agora? Era a minha vida, me acordava de manhã e ficava comigo o dia inteiro. Então, assim, eu sinto a dor dessas pessoas, mas, como eu falei, são pessoas que algumas não tinham informação e algumas tinham informação, né? E continuaram fazendo errado justamente com esse pensamento. Mas já comeu 10 anos de girassol, tá bem. Aí ele vai e morre na outra semana.
né? Até que ponto você vai olhar amanhã para esse papagaio? E eu vou fazer esse desafio aqui com vocês. Olhem para esse papagaio, né? Para esse papagaio que você oferece girassol, que você oferece mix de semente. Se ele morre amanhã, tudo bem? Você vai ficar tranquila sabendo, né? Ou tranquilo se que você ofereceu essa alimentação que não podia, se tiver algum fungos e foi o fungos que sabe, tirou a vida dele, né? Por alguma bactéria, alguma infecção. Meu Deus, o que estava acontecendo com aquele papagaio, né? Você vai dormir tranquilo? Não é melhor você mudar a alimentação desse papagaio enquanto é tempo? Se ele tem 40, ele pode viver 80. Se ele tem 40 comendo girassol e você continuar com o girassol, ele pode morrer com 41, com 42, com 43. Se você tem esse papagaio com 40 que comeu girassol, muda, ele pode viver 80. Né? Então, assim, é o porquê muitos querem continuar com esse pensamento de que ele comeu 10 anos e tá bem. Não, ele não está bem. Então, leve no veterinário, faça exames para você saber a informação de um veterinário, porque eu tenho muitos casos, gente. Eu tenho muitos casos no grupo. Ana, levei no veterinário, realmente. Eu tava fazendo tudo errado. Nossa, que bom que eu tô no seu grupo, conversei com o veterinário. Gente, um monte de veterinário me conhece. Ah, e o grupo de orientação tem veterinário que até tá indicando o meu grupo, né? E tem, assim, alunos de veterinário que estão entrando no meu grupo. E, assim, eu fico feliz, porque é um grupo que eu sou muito rígida lá, né? Praticamente não tem informação errada. Se alguém defende a alimentação errada, é excluído, é banido, o pessoal fica bravo, me xinga depois em box, mas eu preciso desse espaço para ajudar vocês, tá? A não passar por essas mortes. Tá? Justamente para não passar por essas mortes, tá bom? Sônia, boa noite, tudo bem? É importante também evitarmos a estrusada que contém muito corante. Já não não ofereça estrusada que tem corante artificial, tá? O corante artificial faz mal pra gente, imagina para os papagaios, tá? Então, as marcas que são as duas marcas de qualidade, elas usam corante alimentício, tá? Não vai fazer mal pro papagaio. Eu prefiro a ração natural porque o meu papagaio gosta. Os meus 2 papagaios amam a ração natural. Se você oferece aquela com frutas que tem o corante alimentício, não vai fazer mal, tá bom? Mas eu sempre dou preferência para natural mesmo. Que mais? Que mais vocês querem saber? Higiene, olha, gente, água filtrada, observar as fezes do papagaio é super importante. Eu vou fazer mais lives sobre alimentação, sobre essas informações, tá? Vocês têm que observar as fezes, porque se as fezes modificam, né, você tem que sempre ver se tá tudo bem. É verdade, Ana. É verdade, Lidiana. A Ana puxa a nossa orelha. Está certíssima. Aprendi muito com ela. Olha que bacana. Tem um pessoal muito bacana no grupo, gente. Vocês não têm noção, né? São muitos elogios. Eu fico muito feliz. Fico, né, lisonjeada, porque é esse meu objetivo, é ajudar mesmo, tá? O pessoal, os tutores, tá? Então, cru ou cozido? Ah, é uma dúvida que muita gente tem. Ana, mas eu quero oferecer vagem, crua ou cozida? A preferência do seu papagaio, tá? Crua, ela tem mais nutrientes, cozida, ela perde um pouquinho dos nutrientes. Se você puder cozinhar a vapor, é melhor. Se você for cozinhar na água, sempre só com água, nunca óleo, sal, nada disso, tá? Então, você sempre oferece esse alimento conforme a preferência do teu papagaio. Então, ele gosta da vagem cozida, a cenoura cozida, né? Você vai observando e você vai sabendo qual a preferência. Oi, Beatriz, boa noite. O tema hoje é sobre a alimentação dos papagaios. Olha, Sandrinha, gosto muito das suas orientações, obrigada. É verdade, olha, o Fernando falou sobre as fezes, né? Então, lá no Instagram da doutora Camila Macedo tem inclusive uma postagem sobre as fezes, como devem ser as fezes do seu papagaio, tá? Fernando, em relação ao papagaio preso, solto, olha, é importante que a gente faça uma live sobre isso, né? Hoje a gente vai falar sobre alimentação, mas para não te deixar sem resposta, né? Papagaio solto, gente, sempre com supervisão, né? O papagaio solto sem supervisão, ele pode correr risco de vida. Já vi vários papagaios correndo risco de vida, já acabou morrendo
Porque eu engoli um pedacinho de alguma coisa, ou algum predador pegou, ou alguma coisa aconteceu, tá? Olha, no frio, o papagaio não precisa de uma alimentação mais forte? É bom reforçar a alimentação. É muito bom reforçar um pouquinho a alimentação, mas assim, o frio, o que que acontece? Pessoal, já tá chegando o frio aí. Eu tenho uma live sobre o frio. Eles precisam de uma fonte de aquecimento, tá? Quando faz menos que 20 graus, o papagaio ele precisa de uma fonte de aquecimento. Não adianta só colocar um paninho lá, que o paninho ele só vai bloquear o vento, tá? Deixa eu ver o que mais. Estou fazendo como você disse, tudo certinho. Olha que bacana. Olha, outra coisa, lá no Instagram, pro pessoal aqui do grupo Ponto Papagaios, tem aqui umas receitinhas que eu faço que são todas aprovadas, tá? Então não faça receitinhas da cabeça de vocês. Nem todos os alimentos podem combinar, nem todos os alimentos a gente pode, né, oferecer em receitinhas. Então, muito cuidado com essas receitinhas que as pessoas criam e colocam às vezes na internet. A gente não sabe se pode, se não pode. Tem muito site aqui, muito canal que é bem bacana, que ensina bastante coisa legal, principalmente os que eu sigo, né? São canais de confiança aqui do Instagram, mas tem muitos por aí que eu fico assim impressionada de ver, tá? Então, muito cuidado, gente, com as páginas que vocês seguem, que vocês curtem, que vocês, né, estão ali vendo um conteúdo que às vezes está mais atrapalhando do que ajudando, tá? Tenham muito cuidado. Vocês têm mais alguma dúvida sobre alimentação? A live tá acabando. Perguntaram do ovo. Eu tenho aqui a informação sobre o ovo. Gengibre. O seu Cláudio falou do gengibre. O gengibre pode ser oferecido. Tenho aqui até na listinha de alimentos que você pode oferecer com moderação, tá? Então, o gengibre, deixa eu achar aqui. Você pode oferecer... essa listinha não tem o gengibre? Tem. Vê aqui, amor. O gengibre pode oferecer um pedacinho, pequenininho, uma vez a cada 15 dias. Pode colocar na água, mas você tem que colocar um pedacinho naquela água para dar um saborzinho. Observar se ele vai gostar, porque tem alguns que não gostam. Tem aqui, ó, na listinha amarela, tá? Tem o gengibre. Pode ralar, pode fazer em alguma receitinha, mas ele é sempre com moderação. Um pedacinho a cada 15 dias, né? Um pedacinho você pode oferecer o gengibre sim, tá? Cristine, pode oferecer amendoim? Pessoal, amendoim, ele é perigoso até pra nós, né? Porque se tiver aquele fungo que é super perigoso, até pra nós ele é muito, causa um mal muito grande pra nossa saúde. Então, muito cuidado com o amendoim, tá? O amendoim, ele é calórico e pode correr o risco de fungos. Se for no mix de semente de qualidade, aquele que você compra, que é o pacotinho, que é das marcas, que são marcas premium, ok. Né? Aquele amendoim, ele passou por um processo para tirar as bactérias, para não ter bactérias, tá? Uma dúvida. Do lado da minha cama. Tá, essas dúvidas que não são da alimentação, eu vou responder no grupo do Face depois. Aqui no Instagram, os comentários somem. Aí eu preciso responder rapidinho. Oi, Lolo. Nossa, tá me ajudando bastante. Obrigada por me ajudar aqui comentando. Olha, tem uma pergunta, tá? Olha, tem aqui uma observação. Uma live sobre a gripe que está tendo das aves, dos 90 dias sem contato externo com outras aves. Nossa, muito importante isso, pessoal. Procurem essa informação. Saiu uma portaria de que os papagaios... claro, você precisa levar no veterinário, você vai levar no veterinário, tá? Mas evitem sair com esses papagaios, deixar em área externa, porque está ocorrendo aí um perigo de uma gripe aviária gravíssima que pode matar a sua ave, pode passar para humano, então assim, é algo muito complicado. Procurem, algumas veterinárias já estão postando sobre isso, sobre essa portaria, sobre essa gripe, tá? Que é bem perigosa, então vamos ter cuidado, não vamos ficar saindo com papagaio, tem gente que sai, passeia, não coloque o seu papagaio em risco, é uma portaria de que você vai durar aí por aí uns 90 dias, né? Uns 3 meses, então, cuidado, tá? Deixa eu ver aqui mais.
A água, se a água pode mudar, se tem que mudar todos os dias. Todos os dias vocês devem trocar essa água, tá? Se possível, 2 a 3 vezes por dia, principalmente no calor, ou se eles jogam a ração na água para comer essa ração mais molhadinha. Então, eu tenho que trocar várias vezes. Quem vê que o papagaio joga a ração na água, tá? E aqueles que não jogam a ração na água, troca essa água 2 vezes por dia no mínimo, tá? Vamos lá. Verdade, tem gente que deixa o viveiro lá fora, no quintal. Não pode. Ração de 5 quilos, dura. Tenho vontade de comprar, mas fico com receio. Valéria, tem que ver direitinho, porque na embalagem tem a validade, né? Após aberta, ela tem uma validade, você tem que vedar muito bem, mas talvez seja importante, assim, você ver se não tem algum tutor que possa dividir com você, porque o preço é muito bacana, né? Mas tem que se atentar à validade, tá? Eu já comprei, porque eu tenho 2 papagaios, mas confesso que eu fiquei ali com medo de passar a validade dela aberta, né? Não aquela do prazo de validade, mas após aberta, ela tem uma validade e aí você tem que respeitar direitinho, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem alguém que falou aqui de alho, cebola, eu acho. Deixa eu ver aqui. Qual que foi a pergunta? Já vi algumas aves comendo alho, Ana. Faz mal? Muito mal, Lidiane. O alho, ele é extremamente perigoso, ele causa anemia, ele deteriora células vermelhas, tá? Ele pode causar vômito, diarreia e pode causar uma dificuldade respiratória, tá? Então, alho e cebola não são indicados para oferecer para papagaio, para nenhuma ave, tá, gente? Aqui eu falo muito sobre papagaio, mas vocês podem considerar essas informações para todas as aves, tá bom? É importante, muito importante, uma informação que é muito importante. É importante a consulta com o veterinário, especialista em aves. Consulta e exames com o veterinário, especialista em aves. É essencial. Nenhum grupo, ninguém vai conseguir, né, substituir uma consulta com o veterinário. Então, o que eu posso fazer aqui é passar informações do dia a dia, dicas de alimentação, algo que vai ajudar realmente os tutores, né, até mesmo salvar uma vida, mas é o veterinário mesmo, tá? Com uma consulta, um exame que vai te orientar ali, vai fazer aquela consulta de 1 hora, 1 hora e meia, vai falar tudo o que está acontecendo, sobre o seu manejo, sobre comportamento, tá? Então, pessoal, o veterinário é importante, levem em um veterinário de confiança, peguem uma indicação, tá? É importante que vocês levem esse papagaio no veterinário. Outra coisa, nunca oferecer aquelas vitaminas na água, tá? Nunca. Principalmente porque tem pessoas que oferecem vitamina por conta própria. Ah, eu comprei uma vitamina lá na loja Pet, é só colocar ali na água e pronto. Vocês podem até prejudicar a saúde do papagaio de vocês, porque se ele tem uma vitamina que já está ok no organismo dele, se você suplementa por conta própria, você pode sobrecarregar, né, o rim, o fígado, enfim. Você pode causar uma sobrecarga daquela vitamina e aí vai prejudicar a saúde dele. Você acha que tá fazendo bem e você tá fazendo mal para ele, tá? Então nunca ofereçam, tá? Vitamina na água. Outra coisa, peso, tá? Peso do papagaio. Ana, meu papagaio, ele tá gordinho, ele tá magrinho, o que que tá acontecendo, né? O peso, pessoal, é assim. Você vai pesar o seu papagaio, é importante. Você tem um caderninho e você sempre pesa o teu papagaio. Por quê? Primeira coisa, quando o papagaio fica doente, ele perde peso. Então é importante você saber o peso do seu papagaio. Ana, mas eu não sei se está adequado. Adequado, somente o veterinário que vai poder falar para você, tá? Por quê? Porque, olha, o Lolo perdeu 10 gramas, que lindo! Por quê? Porque o veterinário, ele vai apalpar o seu papagaio. Ele vai ver se ele tem uma gordura, se tá em excesso essa gordura, se ele está com aquele score corporal adequado para o peso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês.
É uma pessoa de 1,70 m que tem 70 quilos, tá ok o peso dela. Mas tem uma pessoa de 1,20 m com 70 quilos, ela estará obesa, né? Pelo score, né, corporal, um endócrino vai medir, vai falar, olha, você está acima do peso, você está num peso normal. Então, somente um veterinário vai conseguir falar para vocês. Mas a dica é, postaram no grupo esses dias, um papagaio com 550 gramas. E aí o papagaio, pessoal, primeira coisa que vocês têm que observar também, o papagaio tá no puleirinho, aquela barriguinha dele tá bem gordinha em cima do pezinho, ele tá gordinho, né? 550 gramas é muito para um papagaio, mas pode ser que o score corporal dele é para aquele peso, que eu acho difícil, né? E aí tem pessoas que acabam discutindo comigo, mas por isso que eu falo, leva no veterinário, né? Para que vocês tenham esse acompanhamento com um especialista, para que eles possam orientar da melhor forma, né? Eu consigo dar dicas, fazer a live, mas somente mesmo o veterinário vai conseguir orientar vocês sobre peso, sobre o manejo de algo que seja mais, né, algum probleminha de saúde, tá bom? Obrigada, Sr. Cláudio. Deus abençoe. O senhor também e a sua família. O Lolo, a linha daquele é bem marcada por conta das gordurinhas. Verdade, gente. Segue o Lolo, que ele antes estava um pouquinho mais gordinho. E aí, né, ele começou a comer mais legumes, ele já emagreceu 10 gramas. 10 gramas é bastante para um papagaio, né? Então ele já está entrando aí em forma novamente. E é isso, pessoal. Olha, a live foi maravilhosa. Eu adorei a participação de todos. Quero fazer mais lives sobre alimentação. Né? Se vocês tiverem alguma perguntinha, podem enviar inbox. Pode ser que eu demore para responder, porque eu recebo muitas perguntas, tá? E aí vocês podem enviar, que na medida do possível eu respondo. Eu vou marcar mais uma live aqui com vocês. Eu quero fazer uma live com a doutora Maria Ângela. Gente, ela é maravilhosa. Então eu já estou em contato para que a gente faça uma live sobre maus tratos, né? Eu acho que é um assunto muito importante para que todos tenham acesso a essa informação, porque tem pessoas que têm o manejo com algum maus tratos e não sabe que aquele manejo é considerado maus tratos, né? Então eu acho importante fazer uma live sobre isso, para que vocês saibam o que é considerado maus tratos, né? O que será que eu estou fazendo certo? Ou será que eu estou errada? Então, tudo isso a gente pode esclarecer em uma live aí sobre maus tratos, eu acho bem interessante. Obrigada, Sônia, Vera, Helenice, Ângela, obrigada a todos que acompanharam, gente. Olha só o horário e vocês estão aqui comigo, né? Eu só tenho a agradecer o carinho de cada um. Se eu pudesse, ficava assim a noite inteira conversando com vocês aqui sobre alimentação, sobre manejo, puleiro, viveiro, sobre tudo, né? Mas eu realmente preciso finalizar e marcar uma nova live para vocês. Eu desejo a todos uma ótima semana, uma semana linda, iluminada, e que vocês pensem na alimentação desses papagaios, mandem fotos, publiquem, né, para que eu possa também incentivar outros tutores a modificar aí a alimentação desses papagaios. Se eu ajudei uma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. Imagina se eu ajudei mais pessoas aqui, né, fazendo essa live, tá bom? Um beijo para todos. Quando eu marcar uma live nova, já divulgo aqui para vocês, tá bom? Uma boa noite, grupo. Até a próxima.